presidido pelo Vadielu e ele inventou algo que virou uma tradição. No Parque São Jorge tem uma torre, lá na zona leste de São Paulo, dentro do clube, e essa torre tem uma sirene e cada vez que o Corinthians contratava um grande jogador, a sirene tocava. Essa tradição começou em 68, quando o Corinthians trouxe o Paulo Borges, um atacante que naquele mesmo ano acabou com um jejum de 10 anos que o Corinthians tinha sem ganhar do Santos. Ele marcou um dos gols da vitória por 2-0. E quem mais popularizou a sirene corintiana para trazer grandes reforços foi o presidente que sucedeu o Vadielu, o Vicente Mateus, e por muitos anos e passagens presidiu o Corinthians. Era inclusive o presidente no primeiro título brasileiro em 90. Aí o Corinthians tocou a sirene para a chegada do Ronaldo Fenômeno em 2009 e ficou um tempão sem tocar a sirene. Depois banalizou a sirene, tocou para o Bruno Mendes, tocou para o Otero, dois jogadores que não estão nem no terceiro andar dos reforços corintianos. E voltou a tocar hoje, dá uma olhada. Então já pergunto pro Casão, Renato Augusto merece a sirene, Casão, em seu retorno ao Corinthians? Primeiro, cara, isso aí me emociona, sabia? Ver a sirene do Corinthians tocar é uma coisa emocionante, porque eu vi essa sirene tocar muitas vezes, porque eu era garoto e eu vivia dentro do clube, eu jogava vôlei, eu jogava basquete, jogava futebol, e vi a sirene tocar muitas vezes. E eu fico bastante emocionado. Vi a sirene tocar pro Palhinha, vi a sirene tocar pro Magrão, né? Então, o Renato Augusto merece a sirene, sim. O Renato Augusto tem uma história forte dentro do Corinthians. A torcida do Corinthians gosta muito do Renato Augusto. E não é só a sirene que eu conheço, não. Eu conheço bem o Bar da Torre. Fiquei bastante ali. Bebi muita cerveja com o Magrão ali naquele Bar da Torre. Muita história, muita conversa. Os jornalistas também, muita gente acompanhava ali, o Bodão ficava lá no Bar da Torre, Juca Kfouri, saudoso Ari Borges, mas muita gente ficava ali. Então essa sirene é tocada por Renato Augusto, merecidamente, me traz muita recordação. Tocou a sirene para mim também, quando eu saí do Flamengo e fui para o Corinthians, a sirene tocou também. Fiquei bastante emocionado, porque eu só tinha visto tocar a sirene para outros, né? E aí, aquela vez tocou para mim. Em relação a dessa sirene começar em 68 e quebra do tabu, Paulo Borges, o Flávio, cara, você acredita, Rizek, que a camisa que eu mais amo do Corinthians é aquela camisa de 68 que ganhou do Santos. E eu pedi para uma pessoa fazer a réplica assim, igual, perfeita àquela camisa. Eu vou ganhar aquela camisa, vou ganhar. Eu pedi para fazer, porque eu amo aquela camisa do Corinthians de 68. A preta e branca, né? A que fez o gol, que venceu o Santos. A que eu acho mais bonita é que você usou tantas vezes, a da democracia corintiana, não só pelo design, mas pelas mensagens. Dia 15, vote, democracia corintiana. Essa eu acho... Zeke. Diga, Casão. Zeke, a mais emblemática, a mais importante, a mais significativa camisa do Corinthians, sem dúvida alguma, foi a camisa da democracia corintiana de todos os tempos ali. Travou o Casão aqui, já retomamos o nosso contato com ele. Ô, Losetti, a gente fica imaginando como o Silvinho pode aproveitar o Renato Augusto. Ele nem treinou ainda e a gente já está fazendo a missão de técnico. Mas, baseado no esquema que ele vem utilizando, a gente imagina o Corinthians assim, a defesa não vai mudar nada, é a defesa clássica. E hoje quem está jogando ali à frente dessa defesa é o Cantígio. Pode ser que o Gabriel dispute a vaga com o Cantígio e a gente imagina uma linha assim, Mosquito na direita, Juliano e Renato Augusto centralizados e o Matheus Vital, que já está ali pela esquerda, com o Jô de centroavante. Você acha que é esse o desenho com as duas novidades, Renato Augusto e Juliano? E como você imagina o Corinthians com esses dois? Muda de patamar, na sua visão, o time do Corinthians com esses dois reforços? Eu acho que há possibilidades, essas sem dúvida, desculpem, até pelo sistema de jogo atualmente usado é uma delas, mas esse time titular, Rizek, que nós desenhamos no campinho e que é o mais óbvio dentro do que vem acontecendo até aqui,
ele tem 7 jogadores com mais de 30 anos. E isso é preocupante quando você vai pensar num futebol muito intenso. É verdade que o Corinthians hoje tem só o Campeonato Brasileiro para disputar. Isso significa mais semanas cheias de treino, menos jogos, mais tempo para Juliano e principalmente Renato Augusto, que vem de muitos anos na China, né? Mais de 5 anos no futebol chinês. Tempo para eles poderem recuperar a forma física, para eles poderem entrar na intensidade do Campeonato Brasileiro, que é diferente, pode ser muito menor do que outros europeus, mas é maior do que a China, é outro tipo de jogo praticado. Então, essa coisa de você ter 7 jogadores com mais de 30 anos, eu acho que exige algumas compensações. Talvez uma compensação seja tirar o Cantillo e colocar o Gabriel como primeiro volante, ou então colocar o Juliano na posição do Matheus Vital, como um jogador aberto, um meia aberto que flutua para dentro e ali, alinhado ao Renato Augusto por dentro, ter um jogador mais jovem, com mais vitalidade, um Vitinho, um Xavier, Rony, enfim, há possibilidades. Eu acho que o Silvinho vai ter que encontrar compensações para um time que vai ficar muito técnico, com uma leitura tática muito boa. O Renato Augusto e o Juliano, que também chegou com o Sirene semana passada, que também é um ótimo meio-campista, eles têm o Renato Augusto, para mim, é mestre nisso. Ele interpreta e lê o jogo, espaço e tempo, como pouquíssimos jogadores do futebol brasileiro. Eu acho ele um grande meio-campista. O Juliano é muito bom jogador. Agora, vai ser preciso estabelecer compensações físicas para tanta técnica, para tanta leitura de jogo e talvez uma perda de intensidade, que já começa lá no jogo, que não é mais um centroavante que consegue pressionar, que consegue fazer subir todo o time, trazer todo o time numa pressão contra o adversário. Para te dizer se muda de patamar, a gente vai ter que esperar um pouquinho por essas compensações. Mas o Renato Augusto é muito acima da média, em todos os sentidos. A gente pode rodar números dele no Corinthians, Lédio Carmona, e já peço a sua opinião também para a volta de Renato Augusto ao Corinthians. Ô, Rizek, eu acho... Estou com o Losetti. O Renato Augusto é um grande jogador. Agora, é um jogador que já tem uma idade, você não vai poder usá-lo em todos os jogos. O Juliano é um pouco mais novo, você não sabe em que condições ele chega. Não é um jogador leve, é um jogador pesado. O jogador ficou até muito mais forte na Europa, depois dessa passagem longa dele pela Europa. Bom, para começo de conversa, eu estou com o Losetti. Com esses dois no time, entre Gabriel e Cantillo, eu jogo com o Gabriel. Alguém tem que marcar mais forte, porque o time vai ficar com uma questão. São dois jogadores com muito boa técnica, mas que têm dificuldade já na marcação, pela intensidade do jogo. Então, para eles poderem construir, organizar o time, vai ter que ter alguém para trabalhar na caça, né, na marcação. Então, o Gabriel eu acho que é imprescindível, ou outro volante. E entendo também que a questão do lado. Talvez precise até de mais alguém para ajudar o Gabriel, para eles terem um pouco mais de tranquilidade na organização. E aí você pode abrir mão de um jogador de lado. Não vai abrir mão do Mosquito, abriria a mão do Vital. É uma possibilidade. Eu acho que o caminho do Losetti é o mais racional, até para você poder aproveitar o talento do Renato Augusto e do Juliano. Ter operários no time para fazer o trabalho de caça, de marcação, de fôlego, e deixar ele só principalmente com a função cerebral, de organização do time. Mas tem ajustes a serem feitos. Eu acho que esses são apenas os iniciais. E tem a questão. Nesse calendário maluco que a gente tem, o Renato, infelizmente, não vai conseguir jogar todas, vai ter que ser muito bem dosado. Ele e o próprio Juliano. O Corinthians vai ter que ter muito planejamento e certamente a comissão técnica do Corinthians terá, até porque o Silvinho é muito inteligente, é muito esperto, ele sabe exatamente quem ele vai receber. Você está vendo imagens do Renato Augusto no CT de hoje com os jogadores, Cássio, que ele conhece do título de 2015, Gil, igualmente. Zé. Fala, Casão. Não, uma coisa. Primeiro, na parte tática. Eu faria um quadrado no meio campo. Faria 4-4-2 com um quadrado. Cantillo e Gabriel, Renato e Juliano. E na frente, Mosquito e Jô, ou outro atacante, ou dois de velocidade, do jeito que for. Eu daria uma sustentação mais forte para esses dois terem mais liberdade de jogar. E o Cantillo também, que joga... toca bem a bola, enfia bem a bola. Eu não abriria a mão de um volante que saiba jogar para colocar só o Gabriel, que vai mais destruir
eu acho que 4 no meio-campo, numa forma de quadrado, seria mais legal. Mas o lance do Corinthians é o seguinte: vocês lembram daquela música da Blitz? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente eu quero saber como que o Corinthians arrumou dinheiro para pagar tudo isso e vai pagar esses jogadores, porque está devendo para os funcionários, fundo de garantia, está devendo para a categoria de base, né? Está devendo para o DJ do estádio, que não tocou música outro dia porque o cara não estava, o cara não recebeu, o cara não foi. E aí contrata o Juliano, contrata o Renato Augusto, não me interessa quanto eles vão ganhar, mas é muito, tá? Tá querendo o Roger Guedes, e aí? O Gil já ganha muito, o Cássio, o Fagner, Jô, como é que vai fazer? E a dívida do estádio, como é que vai fazer? O meu medo, sabe qual que é o meu medo? É que o Corinthians tenha entrado na estrada que o Cruzeiro entrou. A minha dúvida é quantos quilômetros o Corinthians já rodou? Tem retorno? Será que tem retorno na frente? Ou já não tem mais jeito e a estrada é essa? Tem que se pensar nisso. Não pode dar o passo maior que a perna. Então, realmente, eu quero saber o que vai acontecer financeiramente com o Corinthians. Primeiro que eu acho que a escalação do Casão foi a melhor aqui. Eu concordo com ele. Ele falando, concordo com ele. Financeiramente, o que eu tenho é só a versão oficial. O que a direção do Corinthians diz, e é óbvio que a gente tem que ir além da versão oficial. O que a direção do Corinthians diz é que ela fez uma economia de folha para essa temporada, com as dispensas que teve, de 4,5 milhões de reais por mês. É o que diz a direção do Corinthians. E que o Renato Augusto vem ganhando o teto do elenco, que ele não ultrapassa os salários mais bem pagos atualmente hoje do elenco, não teve uma multa rescisória, como o Juliano não teve também. E eles dizem que tem condição de pagar os salários deles. É o que eles dizem, mas é claro que a nossa missão é ir além do discurso oficial.